Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar o meu, o seu, o nosso podcast aqui da 4Ls. Neste T-Show aqui da 4Ls, eu recebo Marcelo Brustolini, grande goleiro ali do Ari Barroso. Eu acho que ele é de Paula Cândido mesmo. Vamos descobrir isso agora, pessoal. Marcelo, seja muito bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço o convite e acho muito importante o seu trabalho, porque é uma forma de resgatar o futebol da nossa região, né? E criar um pouco a memória disso, porque para os próximos que vierem, saber que o futebol nosso de Paula Cândido, também aqui de Viçosa e região, tem uma história muito bonita para ser contada. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações das novidades aqui do canal. E peço também vocês para ir lá na página do Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Marcelo, nossa pergunta tradicional, que nossa primeira pergunta. Quem que é o Marcelo? Bom, o Marcelo é nascido em Ubá, porque naquela época se levava as mulheres para ter parto em Ubá. Então, por isso que eu sou nascido em Ubá. Mas sempre fui morador de Paula Cândido, sempre paulacandidense, filho do Geraldo Batista de Oliveira, o Geraldo Farmacêutico, muito conhecido da região, e Maria da Conceição Bustolini. Falecida, era muito jovem ainda. O Marcelo tem 2 casamentos. No primeiro casamento tem uma filha, a Yasmin, de 26 anos. E do segundo casamento tem um filho de 14 anos hoje, o Pedro Henrique Lehner Bustolini, né? Funcionário público da UFV desde 93. Desde 93 sou funcionário público da UFV. E hoje divorciado e acabando o resto da trajetória da vida. Que isso, tem muita estrada ainda para rodar, se Deus quiser. Vamos deixar agora por conta de Deus, né? Ô Marcelo, fala pra gente aqui, Marcelo, quando que a bola entrou na sua vida? Cara, eu acho que eu não vou saber te responder essa pergunta, porque eu acho que desde que eu comecei a andar eu já gostava de futebol. Que era a maior decepção do meu pai, porque meu pai detestava, né? E ele fazia de tudo pra gente ter um trabalho, ficar na farmácia, eu fugia, largava o balcão sozinho, e primeiro que descia pro campo eu ia atrás. Aí eu lembro que na nossa infância, nós criamos um time de futebol, por nossa conta mesmo, ali os 8, 9 anos, e a gente, para comprar um jogo de camisa, inclusive o Nivaldo era o presidente, o técnico, era tudo desse time, que foi o mentor dessa empreitada. E nós vendemos laranja até dar dinheiro para a gente comprar um jogo de camisa. Antigamente não era fácil comprar um jogo de camisa. Você ter um jogo de camisa, cara, era time de já botava respeito no adversário antes de entrar em campo. Verdade. E a gente, assim, molecão, a gente marcava jogo em Airões, marcava jogo na chácara, marcava jogo em Viçosa, e nós dava um jeito de vir, sabe? E sempre batendo aquelas peladas de moleque, coisa de moleque, né? Bom, nessa época aí, eu já gostava do gol. É isso que eu ia perguntar, você sempre ficou no gol? Pois é, eu já gostava do gol porque eu não era muito habilidoso. Mas quando eles me davam o direito de usar a mão, aí a coisa mudava, entendeu? Eu achava vantagem. Eu falei, pô, se o cara tem que jogar sem botar a mão, eu posso botar a mão, o cara não vai ganhar fácil de mim. Então, quando eu imaginei ser goleiro, era esse pensamento que eu tinha na cabeça. Então, aí eu sempre gostei do gol. Isso aí era no time do... nesse time de menino nosso, do Nivaldo. Se você conversar com o Nivaldo, você deve conhecer o Nivaldo. Sim, eu conheço ele de vista. O Nivaldo vai te lembrar dessa fase. Ah, sim.
E entrou no gol e não saiu mais. Não. Aí começou as coisas. Começaram as coisas e aí veio o primeiro campeonato de futebol de salão de Paulacânia. Eu tinha 12 anos, pra você ter ideia. Levava jeito na quadra também? Cara, aí foi assim, tinha alguma educação física na quadra, mas salão era novidade porque não existia quadra de futebol, né? A primeira quadra foi ali onde é o posto de saúde de Paulacânia, aquele pátio ali era a quadra de salão. Não existia nem a praça esporte ainda, não existia quadra. Quadra de futebol de salão era só aqui em Viçosa. Isso aí na década de 70. Eu tô com 57, eu creio que É década de 80. pela foto eu acho que eu tinha 12 para 13 anos. Final da de 70. Pô. 12 para 13 anos. Ah, sim. Aí foi feito o primeiro campeonato de futebol de salão de Paulacânia. Foi aonde que eu comecei a destacar para o público, entendeu como é que é? Mas como é que se deu isso? São duas personalidades, né, de Paulacânia, que é o Moraes e o Giló do Totó Valente. Eles me chamaram, Marcelo, nós vamos fazer um time de salão para entrar. Eu lembro, tem foto desse time lá. Era eu no gol, Rui, o Moraes, o Giló e o Zocão, o falecido Zocão, que foi um craque de futebol do América de Paulacânia. O Rui é o falecido Rui também. Não, esse é outro Rui. Inclusive era jogador do União. Sim. Rui, até hoje ele bate uma peladinha lá com os veteranos, esse Rui. Bom de bola também. E o time era esse. E nós fomos a sensação do campeonato. Por quê? Os caras eram muito presepeiros. O Moraes e o Giló eram dois caras presepeiros. Inclusive, se for contar a história do que eles aprontavam nas viagens do Ari Barroso, o Giló foi um lateral esquerdo do Ari Barroso, um lateralzaço. Até hoje bate a bolinha dele também. E os caras eram presepeiros demais. Aí os caras arrumou um marketing pro nosso time, que foi a sensação do campeonato. Por quê? Nós arrumamos terno, óculos escuros, e a gente metia terno, óculos escuros, e o motorista da Unida, na época, que era o Leão, pegava a gente lá embaixo e levava no 11 da Unida e parava na porta do colégio. E nós chegava buzinando, soltando foguete, e nós descia de terno, aquela mascaração toda, pronto, ganhamos a torcida. E, rapaz, era muito time. Eu sei que campeonato lá, para você ter uma ideia, a sensação era maior ainda, que era à noite, que era uma coisa inédita. Era na parte da noite. Ali é um espaço pequeno, mas aquilo você olhava, tem um muro alto ali, que dava pro pátio. Você olhava assim, tava todo mundo em cima do muro, vendo o jogo. Aí as salas de aula, cá você via todo mundo, mas lotava de gente. Foi uma sensação do campeonato. E nós chegamos à final do campeonato. O nome do time era Barcelona. E nós chegamos à final desse campeonato. Só perdemos para um time de jogadores daqui, que era praticamente aqui de Viçosa, porque tinha um mirim que estudava aqui em Viçosa, e ele levou um jogador daqui para jogar e fez esse time. Inclusive, o nome do time é até curioso. Era Até Cubanos o nome do time. Até Cubanos. Até Cubanos. Por que era Até Cubanos? Porque tinha um jogador deles que era cubano. Entendeu? O cara era cubano, então eles botou, tem Até Cubano. Aí ficou Até Cubano o nome do time dele. E na final a gente perdeu para eles, porque não tinha condição da gente ganhar. Porque era gente que era acostumada a jogar salão, pessoal da educação física aqui em Viçosa, e perdemos a final para eles. Mas eu fui a sensação do campeonato, agarrei muito. Aí vem a outra parte da história, que esse campeonato me deu acesso para jogar no Ari Barroso. Isso que eu ia te perguntar é agora. Peraí. Você é conhecido na nossa região aqui por ser goleiro do Ari Barroso. Todo mundo pergunta, Marcelo, goleiro do Ari Barroso, todo mundo vai lembrar de você. A sua ida para o Ari Barroso, quem que te levou para lá e se você se lembra que ano que foi? Eu me lembro que foi logo depois desse campeonato. Sim. Porque o Ari Barroso, ele tinha, naquela época tinha muito jogador, sabe? Então era difícil de você jogar no Ari Barroso. E eu era muito novo ainda.
Mas você foi para jogar no time que antigamente a gente falava juvenil. Segunda divisão, não tinha juvenil. Era o primeiro quadro, primeiro quadro, segundo quadro. Você entendeu? Sim. Era o primeiro quadro de Barroso e o segundo quadro. Os jogos eram marcados de uma cidade contra a outra nesse estilo de jogo. Tinha que levar 2 times, do segundo quadro e do primeiro quadro, porque tinha muito jogador. O esfria-sol que a gente falava. Esfria-sol. Mas aí, logo depois desse campeonato, o Álvaro virou meu fã, falou assim, ó, você vai pegar o segundo quadro de Barroso. Aí eu falei assim, não, tranquilo, eu vou e tal. E o Álvaro, quando tinha jogo, ele botava uma plaquinha onde que é o mercado do Lulu ali, Sim, sim. com um jogo contra quem, e colocava a escalação dos 2 times lá, do pessoal convocado. Certo? Eu lembro que, assim, isso você colocava no sábado à tarde. Quando eu vi meu nome lá, eu fiquei na alegria. Eu falei, pô, vou lá jogar na de Barroso. Todo mundo devia ficar na expectativa para ver, né? Aí eu sei que eu comecei muito bem. E, assim, adorava viajar com a de Barroso. A de Barroso viajava demais. Mas aí não é viagem de caminhão mesmo, sabe? A gente ia para jogar contra Dores, ia para jogar contra Senador, como é que chama lá, rapaz? Aquela cidade para frente ali de Dores, a gente jogava ali, Divinésia, Viçosa, tinha jogo em Viçosa, e era aquele negócio, quem ia primeiro pegava um dinheiro de garantia, você não sei se você passou por essa fase, sim, tinha garantia que se não fosse, o cara perdia a garantia, e viajei demais nisso aí, mas sempre jogando no segundo quadro. No segundo quadro, sempre jogando no segundo quadro. Aí, o meu acesso ao primeiro quadro é uma história ótima. Que vai lembrar uma personalidade muito querida lá em Bolacante, que é o senhor Lulu. Não sei se você já ouviu falar. Não. Pai do Lucrino, vereador. Não, Lucrino eu sei quem que é. O pai dele você não chegou a conhecer. Não. Era um torcedor fanático do Ari Barroso. Era um dos maiores torcedores que o Ari Barroso tinha, eu não esqueço. Todos os jogos estavam lá, acompanhava o Ari Barroso para onde fosse. Era o seu Lulu, o Dico Pilingrino, o Catucci, a família, os filhos dele jogavam no União e ia torcer para o Ari Barroso. Era o Catucci e o Dodoca. O Dodoca, você sabe quem que é? Pai da Alessandra, que mora naquela casa agarrada na entrada do campo ali. Sim. Esses 4 eram os torcedores fanáticos do Ari Barroso. Xingava, brigava. Eu lembro que quando o Ari Barroso pedia, o Dodoca gritava assim, Ari babaca, os Ari babaca, faz vergonha na gente. Tá, aí vamos à história. Eu estava jogando no segundo quadro e esse dia eu não estava bem. Nós estávamos perdendo, foi um time de Porto Firme, cheio de história, que estava invicto, não tinha perdido para ninguém naquele ano e tal. Foi jogar lá em Paulacana. E eu jogando no segundo quadro e sempre sentava assim, encostado no muro ali, perto do gol, os 4. E eu vi, rapaz, na hora que entrou um cara de Porto Firme, mais ou menos da idade deles, gritando assim, se tem homem aqui, eu quero apostar. É só falar quanto, balançando um bolo de dinheiro assim. Eu quero apostar. Eu quero ver se tem homem aqui para apostar contra esse time Porto Firme. Rapaz, aquilo eu vi na hora que o seu Lulu ficou bravo. Falou, vem cá, chamou o cara. E eu acompanhando a resenha, agarrando, jogando ali, e nós estávamos perdendo já de uns 3-0. E acompanhando a resenha lá. Aí o cara chamou num valor lá e tal. Eu sei que eles bancaram. Casaram dinheiro. Tá. Beleza. Acabou o jogo. Geralmente, o Alvo me chamava para ficar no banco. Quando tinha um jogo mais importante, assim, eu falava assim, ó, tem que ter um reserva goleiro, segura aí e tal. E nesse dia eu falei com ele assim, ó, eu vou aqui fora, mas eu vou estar por aqui, se você precisar de um goleiro reserva, eu rapidinho calço a chuteira e entro. Ele falou, goleiro reserva, não. Vanzinho até agora não chegou. Ele falava mais ou menos assim, só, ó, você não conheceu também, né?
Vanzinho não chegou, vai ser você, vai ser você, vai ser você. Eu falei: "Eu?" Ele falou assim: "É você, não tem outro goleiro não, você que vai entrar". Aí você não tinha chegado aos 18 anos ainda não. Não, se eu tivesse 14 para 15 anos no máximo, se eu tivesse era isso aí. Aí eu falei assim: "Olha, Alves, você tem, pode aquecer aí", já mandou recado que não vem. Beleza, eu fui pá, na hora que nós entramos em campo, falei: "Lulu, uai, não é possível. Uai, cadê o Ivanzinho?" E eu acho que ele tinha assistido o jogo do segundo quadro. Eu não tinha, não veio, né? Ah, rapaz, aí na hora que falou pra ele: "Não, seu Lulu, o Ivanzinho não veio, não, o Marcelo vai agarrar." De jeito nenhum. Eu quero desfazer a aposta. Se queria desfazer a aposta com um rapaz, rapaz. Ah, mas problema seu. Fez, tá feito. E era um valor alto. Eu sei que era um valor alto, que depois eu vou te falar por que eu lembro que era um valor alto. Mas, insisto, ele não teve como desfazer a aposta. Aí eu lembro que ele passou atrás do gol e falou assim: ô menino, se você jogar bem, garantir aí, depois eu te dou um agrado, hein? Eu lembro que ele falou comigo. Rapaz, e dito esse. Eu lembro que fomos pra cá apertado. Não vou te falar de 1x0, 2x0, mas fomos pra cá apertado. E eu lembro que um policial que trabalhava lá, Luciano, fez o gol, fez um dos gols. E nós derrotamos esse time de Porto Firme. O time é de Porto Firme. Derrotamos o time de Porto Firme. Aí, pula daqui, pula dali, pula lá. O seu Lulu chamou eu, Luciano, falou assim: "Ó, eu só quero o dinheiro que eu apostei. O que eu ganhei aqui, ó, metade pra você, metade pra você." Deu a metade do dinheiro pro Luciano e a metade pra mim. E falou comigo: "Só a partir de hoje, o seu goleiro o seu goleiro Dani Barroso." E dito e feito, daquela parte ali pra frente, eu passei a agarrar direto no de Barroso. Mas aí a gente pulou uma etapa da história, que foi logo quando eu fui pro segundo quadro. Nós já entrava no campeonato municipal ali, né? O Ari Barroso entrava com 2 times, que era o Ari Barroso e o Juventude, e o União entrava com 2 times, que eram o Unidos e o União. Vocês chegaram ainda pra final contra a União, né? Nós chegamos na semifinal contra o União e eliminamos o União. E deu na final desse primeiro campeonato Ari Barroso e Juventude. Aí nós perdemos pro primeiro quadro Ari Barroso. Mas nós eliminamos o primeiro time do União. Isso já no primeiro ano que eu joguei no Ari Barroso. Marcelo, vamos lá então, peraí. Você começou a jogar no time de menino, depois salão, segundo quadro, depois foi pro primeiro quadro do Ari Barroso. E como que foi não, qual que foi o primeiro campeonato que você jogou pelo Ari Barroso aqui em Viçosa? Sim. Aí nós vamos pular etapa, muita etapa. A gente volta depois, pode deixar. Não, eu vou chegar no campeonato aqui, mas antes disso, tem uma estrada aí, porque eu jogando no primeiro quadro de Barroso, eu fui. Até então eu tinha sido só vice. Que nós perdemos uma final pro primeiro quadro de Barroso. Depois eu lembro que no outro campeonato que eu estava jogando pro primeiro quadro de Barroso, nós perdemos uma final pro Airões, né? Eu tinha sido vice só. Mas tem uma etapa importante aí, que nesse período, antes do campeonato de Viçosa, eu fui estudar em Barbacena, na Escola Agrícola de Barbacena. Eu ia chegar a esses pontos, mas agora vamos começar. mas aí foi antes do Sim. campeonato de Viçosa. Porque uma forma de eu sair de casa, eu falei assim: eu vou, porque já tinha alguns alunos de Paulo Acantes que estudavam lá na Escola Agrícola. Eu vou fazer a prova da Escola Agrícola e vou para Barbacena, né? Aí assim eu fiz. Fui para a Escola Agrícola de Barbacena e tive um período lá. Foi a época que eu ganhei dinheiro jogando futebol. Foi lá em Barbacena jogando futebol de salão. Porque. Para mim, lá em Barbacena também você estava no campo. Não, eu joguei. Nós chegamos porque a escola tinha um time, mas a escola fazia jogos aleatórios, assim, sabe? Jogava às vezes nós jogávamos contra o time florestal, da Escola Agrícola Florestal.
jogava contra a escola de Rio Pomba, né? Mas eu lá na escola agrícola, eu era goleiro tanto de salão quanto de campo, Na época que da você foi escola. pra lá, eram 2 ou 3 anos que era? 3 anos. 3 Era anos. 3 anos. Era o segundo grau, você fazia os 3 anos de segundo grau, mais o técnico agrícola. Aí você destacou, ganhou muita coisa lá, ó. Não, lá foi o seguinte: chegamos, né? Aí eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive foi que ia ter uma excursão. Aí era as modalidades de vôlei, futebol de salão e futebol de campo, para nós jogar lá em Rio Pomba contra a escola de Rio Pomba. E o salão nunca tinha ganho de Rio Pomba. E a primeira vez que se ganhou o salão de Rio Pomba foi essa vez que eu fui jogar. Inclusive o Giovanni estudava em Rio Pomba. Giovanni que jogou lá no Aribaú. Jogava em Rio Pomba, jogou salão contra nós e nós ganhamos de lá. Pra cá apertado também, um pra cá apertado também. Aí eu lembro que no futebol de campo, o cara que era técnico lá, ele era cunhado do goleiro lá, do outro goleiro de campo. Ele botou esse goleiro. Eles tomaram 8 em campo. Quando eles vieram em Barbacena pagar o jogo, a escola agrícola veio pagar o jogo cá, né? O Chiquinho, ele chamava Chiquinho, o Chiquinho não me escalou. Escalou de novo o irmão dele. Rapaz, eu lembro que tinha torcida, os alunos juntavam, tinha bateria, tinha tudo. Na hora que eles viram que o cara ia jogar, eles me chamavam lá de PC, né? Eles começaram. Chiquinho, burro, PC, 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 PC. Cara, eles pressionaram até ele mudar. Falaram, não, então vai assim. Nós perdemos o jogo, mas eu lembro que foi de 1-0 ou 2-0, porque o time deles era muito bom. Era muito bom. Mas 8, eu falei assim, eu não tomo 8 gols. Nunca tomei na minha vida. Mais do que 5, nunca tomei. Em jogos assim, de cidade contra cidade, de campeonato, nunca tomei mais de 5. Mas vamos lá. Lá na vacina também, só te cortando um pouquinho, não sei se eu tô te cortando sem entrar nesse assunto, lá em Barbacena também teve a Copa do Comércio lá, né? Sim, exatamente. Foi aí aonde que nós ganhamos para jogar. Nunca tinha acontecido isso comigo na vida. O cara era dono de uma rede de padaria lá que chamava Que Pão de Queijo, né? Aí, essa Copa era muito coisa lá, o ginásio chamava Silvio Raso. O ginásio que tinha lá, ginásio coberto, tudo, jogos à noite. Aí ele chegou lá na escola agrícola, eu lembro na época, Monza era um carrão, um Monza vermelho, bonitão. Aí o cara parou lá, virou e falou assim, ó, eu tô procurando 3 pessoas aqui. Era eu, o Hudson e o Taioba. Que nós era craque de salão. Aí, rapaz, enquanto ele não achou nós lá, aí nós fomos conversar com ele, ele falou assim, ó, eu quero contratar vocês 3, porque eu vou formar um time da minha rede de padaria e eu quero que vocês joguem pro nosso time. Vocês vão jogar com mais 3 caras. O time de lá da cidade chamava Santa Teresa. Disputava a 2ª divisão do Campeonato Mineiro, Santa Teresa. Vocês vão jogar com 3 jogadores de Santa Teresa. E mais 2 funcionários que eu tenho lá, que é bom de bola. Era um timaço. Aí montou esse time. Cara, a gente ganhou tudo, tudo, tudo. E o cara pagava nós. Ele chegava e falava assim, ó, se ganhar, se fosse hoje, eu dou R$300 para todo mundo. Ele levou nós na loja, nós comprava o tênis que você queria, eu comprei o uniforme que eu queria, ele levava a gente. Cara, o jogo que nós ganhava, ele levava a gente para um bar bacana, ele deixava a comanda lá e falava com o dono do bar, ó, o que eles quiserem pode pegar. A gente virava a noite, bebendo, 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 o cara bancava tudo. Às vezes os caras aí, eu já achava que os caras exploravam. Porque os caras iam lá na padaria e lanchavam todo dia. E os caras lanchavam todo dia, sabe? Aí eles falavam, ô Marcelo, vamos lá, vai ser bobo, todo dia tomar um cafezinho da manhã na padaria. Nós tínhamos acesso à padaria, a gente podia pegar o que queria na padaria. E esse campeonato durou meses, e nós fomos campeão lá. Posso falar que essa fase
sua como atleta foi a melhor fase sua ou não? Ah, não. Não, né? Porque eu peguei uma forma física mesmo, foi quando eu fui para a aeronáutica. Espera aí, só um minutinho, vamos deixar essa aeronáutica um pouquinho de lado aqui. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, dá uma força aí pra gente, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas novidades aqui. E peço também vocês para lá no Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Marcelo, vamos chegar na aeronáutica então, hein? Mas como que foi a saída sua para aeronáutica? Foi na época de 18 anos mesmo? Conta pra Foi. gente. Aí eu tava em Barbacena. Ganhou o que tinha que ganhar em Barbacena? Aí tem várias histórias lá sobre futebol. A gente chegou a treinar com Santa Teresa lá e tal. Mas em sítios, o professor de educação física nosso lá, da Escola Agrícola, era um ex-tenente da aeronáutica. Ele tinha até apelido de rei, sabe? E o rei, rapaz, virou para nós e falou assim, ó, a lista na aeronáutica que eu seguro a barra lá para vocês não ser convocado. E nós fomos. Fomos lá e listamos. Aí eu lembro que a última carimbo que precisava no certificado, quando nós chegamos lá, o cara falou assim, ó, vocês estão convocados, vocês vão servir em Lagoa Santa. Vocês têm, acho que deu 3 dias para nós apresentar lá. E a gente foi até de avião para lá, sabe, de Barbacena para lá, não foi de avião para a base de Lagoa Santa, que fazia ali a cobertura do aeroporto de Confins, próximo ali. Sim. E naquela, como é que faz? Tive que ir, fui embora. Tive que largar isso tudo, e isso nós entramos no meio do ano, cara. Tipo assim, entramos em julho, para servir até julho do outro ano. Quer dizer, era 2 anos perdidos. Você entendeu? E o pai, o que o pai achou lá? Não, o pai, na época, eu acho que ele achou bom porque eu não era fácil de lidar, né? Ah, sim. Eu aprontava muito. Mas assim, eu vi que ele ficou meio sentido e tudo, mas não, vai sim e tal. Aí fomos para lá. Chegamos lá e tal. Foi em 87. Eu lembro que nós tínhamos que fazer uma quarentena. Lá chegou, teve que fazer uma quarentena. E foi a semifinal do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético. O Mineirão lotado. E nós fomos para esse jogo, cara, na cara e coragem, sem dinheiro, para ingresso, sem ingresso. Aí chegou lá, demos carteirada, entrando no Mineirão, que o Mineirão era uma zona naquela época, sabe? Entramos, conseguimos ir para geral lá no Mineirão e assistimos esse jogo. Mas, o que acontece? Na aeronáutica, sabe? Preparo físico todo dia, educação física. E quando nós destacamos lá dentro para o futebol, a gente tinha que treinar com um sargento que eles convocavam nós, não era obrigado a ir para o treino mesmo. Era eu, o Hudson, que foi também comigo, que estudava comigo na escola agrícola, que foi também para lá. Hudson de Airões. Não, esse Hudson é de Morro do Ferro. Ah, sim. Morro do Ferro. Aí a gente tinha que treinar, a gente treinava praticamente todo dia. E lá o serviço era pesado, era furar buraco, era fazer faxina. Mas quando a gente destacou no futebol, a gente tinha que tinha dia que era pelado só de cabo soldado, tinha dia que era de sargento, tinha dia que era oficial. E tinha os campeonatos inteiros lá, sabe? Querendo ou não, vocês tinham um pouquinho de mordomia, né? Foi o que salvou nós, cara. Foi o que salvou nós. Mas tá, aí nesse vai e vem, lá dentro do futebol lá, cheguei a jogar lá na Semana da Asa, eles levaram um sênior, na época falava sênior do Cruzeiro lá. Aí eu lembro que foi Nelinho Palinha nesse sênior. Sabe? E eu fui agraciado porque só o goleiro podia ser menor de idade, ter idade abaixo do sênior. Eu lembro que Nelinho jogou uns 20 minutos, você jogou muito lá nesse jogo. Eu lembro que deu uma falta lá, mais ou menos, na intermediária, os caras falaram assim, na barreira. Eu falei, não quer barreira não, rapaz, sai fora todo mundo aí. O Nelinho jogando. Quando o Nelinho bater na falta, cara, falei, vou tirar uma onda, né? Os caras estavam velhos também, né? Os caras já estavam bem velhos. Aí, rapaz, os caras abriu barreira, bateu a barreira, tum, pra fora. Eu falei, tá vendo, rapaz? O bom atirador, se você tirar a alça de mira dele, ele fica cego. Se eu boto barreira aqui, ele mete essa bola dentro do gol. Mas tá, aí foi nessa época que eu recebi o convite do Zé Luiz,
Agora eu tenho que lembrar todo mundo do acadêmico. Não, peraí. Você ficou um ano lá. Um ano lá. Um ano lá. Aí acabou o tempo, você voltou para Não, não voltei. Eu estava lá em Lagoa Santa quando eu recebi o convite do Zé Luiz para jogar no acadêmico. Zé Luiz Chicão. O acadêmico aqui em Viçosa. Aqui em Viçosa, no campeonato da primeira divisão. Aí Barroso até então não disputava campeonato aqui. Mas como que você fazia, então? Eles pagavam minha passagem para vir. Você vinha de lá para cá? Vim de lá para cá. Eu lembro que eu acho que o campeonato eram 6 times, tinha classificação de 4 times. Todo mundo jogava com todo mundo, tinha classificação de 4 times. Nós fomos para um jogo contra o 21 de abril. Na realidade era o Intermunicipal, porque o Independente que a Jurito estava, o 21 de abril estava, Atlético, Campestre, Estrela d'Alva. Eram 6 ou 8 times. Mas em síntese, nós fomos para jogar contra o 21 de abril, e o 21 de abril não era lá Estimaço. É de Coimbra, 21 de abril. Nós fomos lá jogar, e se a gente ganhasse, a gente estava no quadrangular. E nós perdemos esse jogo lá e ficamos fora. Mas o pessoal do acadêmico me pagava, me dava toda a sustentação. Eu chegava aqui, eles pagavam a minha passagem, eu chegava aqui. Na época eu estava construindo um asfalto para Paulacândia, eu tinha tanto preparo físico que eu chegava aqui no 11 da meia-noite, ia a pé para Paulacândia, chegava lá em Paulacândia 4 horas, 4h30 da manhã. Sério? Sério? Eu não tinha carro para transitar. Né? Dependendo do horário, não tinha carro, eu ia a pé. Aí depois o jogo voltava para... Aí os caras iam lá em Paulacândia me buscar de Opala. Acho que o Zé Luiz tinha um Opala, não sei. O pessoal da acadêmica ia me buscar de Opala, eu via, jogava, acabava o jogo, os caras sempre davam um lanche pra gente, um jantarzinho pra gente. O pessoal lá era muito gente boa. E eu pegava e voltava pra Aeronáutica. Isso em 87. 87 para 88. 87 para 88. Porque, igual eu te falei, eu entrei no meio do ano, acho que eu entrei no meio de 87 e fui sair no final, que aí eu enganjei, eu falei assim, mais 6 meses, o ano tá perdido, eu vou ficar aqui mais 6 meses. Fiquei 1 ano e 6 meses lá, sabe? Por que você não seguiu carreira dentro da aeronáutica? Rapaz, na época era a transição governo Collor de Mello pro Sarney. Você podia engajar. Entendeu? E tanto é que eu engajei 6 meses. 6 meses, a gente tinha salário e tudo. Desde que a gente foi para lá, a gente tinha salário lá. Só que era uma vida muito dura, cara. Não era serviço em pé, em portaria, que você não podia nem mexer. Pá. Era serviço 24 horas. O dia que você pegava serviço era o dia inteiro. Era 2 horas no posto. Rapaz, eu falei assim, era muito bom que a parte de educação física era muito boa. E era muito bom também que a parte esportiva, a gente tinha muito amizade lá dentro, protetor lá dentro, tanto é que nas escalas, o dia que eu queria vir embora, eu falava, sargento, ó, esse final de semana eu vou, não deixa o sargento Ciro me jogar na escala de final de semana, não. Aí o sargento Marujeiro segurava, porque nós jogávamos pro time dentro do salão. Você entendeu? Então o futebol ajudou demais ali dentro. Aí, para me vir jogar no acadêmico aqui, tinha um dedo dele, já tinha o dedo, entendeu? Para garantir. E eu tomei uma cadeirada lá, porque uma vez ele me botou de serviço de última hora e eu não peguei e vim embora. Quando eu voltei, foi cadeia. Você entendeu? A gente chegou lá no final, eu cheguei a tirar uns 30 dias de cadeia lá. Tem mais aprontação lá que não era fácil, não. E para você receber aquela carta de apresentação, se eu não tivesse recebido aquela carta de apresentação, eu acho que eu não tinha entrado na vigilância. Não, peraí. Tá. Você saiu, vamos no futebol primeiro. Você saiu de lá, voltou para PC. Não, tá, aí que vem a parte. Pronto. Aí quando eu estava lá, eu joguei esse campeonato acadêmico aqui, e que na época era muito bem organizado, era próximo a Oli, fazia a locução dos jogos, transmissão dos jogos, papapá. Rapaz, e isso tinha uma repercussão tão grande que o pessoal lá da zona rural Paulagão falava, outro dia eu tava ouvindo o jogo que você tava jogando lá em Viçosa e tal. Era época boa. Folha da Mata trouxe... Eu tinha um jornal com reportagem minha do Folha da Mata sobre o jogo, sobre os jogos, tudo e tal.
O próximo aula fazia mesa redonda no meio da semana e falava sobre coisa da rodada. Eu recebi umas 3 premiações. Eu lembro que eu recebi uma premiação que era uma chuteira. Você podia entrar na Camisa Esporte, pegar qualquer chuteira, que eu fui o melhor do jogo. Sabe? Eu fui lá na Camisa Esporte, comprei a chuteira do meu sonho. Você entendeu? Então, era uma época que o campeonato aqui em Viçosa, rapaz, tinha um valor, era primeira divisão e segunda divisão. Nessa época do Acadêmico, pra você ter ideia, sabe qual time que era a segunda divisão? Qual? Continental. Continental. Era a segunda divisão. Depois o Continental. Opa! O Continental foi campeão e foi pro acesso da primeira. Mas aí, Cites, tal. Fiz esse campeonato pelo Acadêmico. Lá em Lagoa Santa também. Cheguei a disputar um campeonato pela Aeronáutica, que eram todas as Forças Armadas de Minas Gerais, São João del Rei, Belo Horizonte, Barbacena. Aí teve uma Copa que durou um mês. Nós ficamos alojados um mês em Belo Horizonte, só para jogar essa Copa. E o time da Aeronáutica de Lagoa Santa foi campeão dessa Copa. Mas vamos lá. Aí vem a baixa da Aeronáutica. Tem muito mais história lá em Lagoa Santa sobre futebol que a gente... A gente vai senão deixar fica pra muito, próxima fica oportunidade. muito grande. Mas aí voltei para Paulacano. Logo que eu voltei, o Ari Barroso estava se organizando para entrar na segunda divisão do campeonato aqui em Viçosa. E aí, chegando já... já 89, dando baixa, já 90. tinha retornado. Aí eu fiz prova pro Coluna, eu falei assim, 2 anos perdidos lá, eu vou fazer o segundo grau todo de novo no Coluna. Fiz a prova do Coluna, passei, entrei no Coluna aqui, e o Ari Barroso estava se preparando para entrar na segunda divisão. Aí formou o time lá com o pessoal de Dores, né? O Liscalo, o Vitinho, o Mibril. Ari Barroso formou um time lá, fez uma base com Dores, trouxe mais alguns jogadores de Rio Branco, e nós entramos na segunda divisão aqui. Foi nessa época que teve uma história, um caso, que você estava no Colune, aí parece que a Luve queria... Sim, não, porque Conta pra gente. aí a história é a seguinte. A história, na verdade, é a seguinte. Não foi nesse ano, não. Sabe? Não foi nesse ano, não. Essa história... Aí nós jogamos, o Ari Barroso jogou a segunda divisão. Nós fomos vice-campeão, perdemos pro Vissotu na final, de 2-0, né? Fomos vice-campeão. Tivemos acesso para a primeira. Aí, depois que nós tivemos acesso para a primeira, foi liberado até o campo do Ari Barroso para o campeonato de Viçosa. Que na segunda divisão, nós jogávamos no campo do Paraíso e eles não liberavam o campo do Ari Barroso para jogar. Você vê se pode. Joga no campo Paraíso, no campo Camilinho. Sem comentários. E nós fazíamos, às vezes, preliminar no Coceiro, fazia preliminar no campo do Atlético, mas a segunda divisão era muito disputada, mais em síntese. Jogo 1h da tarde? Mais em síntese. Aí o Ari Barroso teve acesso à primeira divisão e montaram um timaço lá. Montaram um timaço. Eu lembro que era Clebinho, Teixeirinha, Bahia, Wilsinho. Reuniram lá e arrumaram um jogador barra pesada lá. Pezinho de Ubá, Haroldo, Kaká, Marcinho de Rio Branco. E montaram uma seleção lá. Aí, consequência. Eu fiquei na dúvida, porque o Próspero tinha me dado uma bolsa atleta, que me dava direito de almoçar no refeitório, tomar café, não precisava de título, não precisava nada, tinha carteirinha, era próximo professor Tibor, que coordenava a Luve, sabe? Isso para você jogar na Luve. Era para jogar, porque a gente estava treinando na Luve, mas a Luve tinha atleta de todos os times. Porque todo mundo que estava na universidade e jogava no futebol do Viçosa, ou era servidor da universidade, a Luva pegava para formar o time. Eu acho que era o maior erro deles, era isso aí. Porque na época que eu entrei, o Crisanto estava treinando também. A gente fez a excursão, ficou uma semana no Espírito Santo, por conta da Luve. O Crisanto estava jogando, o Ney Franco estava jogando a Luve.
treinando com a luva e tal. E tava formando aquele timaço. Só que na hora, eu lembro assim, que eu, na dúvida, eu assino, pá. E na luva, assim, eu tinha um receizinho, porque eles pegavam muito na parte física. A gente treinava direto ali no Campo Coceira à noite, sabe? O ônibus levava, tinha todo suporte, educador físico, tudo. E eu achava isso chato pra caralho, sabe? Que eu era mais da pelada, eu não gostava de treinar. E você sempre foi mais fortinho, Sempre né? foi mais fortinho, mas nessa época eu tava fininho, tava acabando de sair dele, era bom. Aí o que aconteceu? O próximo pegou, eu lembro que o Coluna era aqui na rua ainda, não era aquele lá na universidade, não. Coluna, eu peguei a transição dali pra lá. Aí eu lembro que o próximo falou assim: ó, essa semana eu tô levando as fichas lá pra vocês assinar. Era eu mais 2 do Coluna lá que ia assinar pra Lu. Mas aconteceu de eu passar em frente à loja de Teixeirinha e ele me chamou: Marcelo, ó, a ficha pra você assinar tá aqui. Eu falei: ô Teixeirinha, eu tô meio em dúvida ainda se eu vou assinar, cara. Não, cara, você vai ter que assinar assim. Você vai assinar assim? Não, porque eu tô na luva, eu tenho bolsa lá e tal. O que você quer pra assinar por Barroso? Aí eu falei assim: vou tirar ele. Eu falei assim: Teixeirinha, na La Luva eu tenho chuteira, tem luva, tem todo o material que eu preciso. Entra no Mundial aí, escolhe o que você quer aí, chuteira, luva e tal. Pode pegar o que você quiser aí. Aí eu falei assim: que se dane, cara. Na verdade, você já tava querendo ir, né? Já tá querendo ficar embolado. Aí eu lembro que eu entrei, rapaz, e fiz aquele uniforme. Eu lembro que eu comprei até 2 camisas. Eu falei: tem que comprar 2, Teixeira. Às vezes coincide com a camisa do time. Então... Não tem problema, não. Você só deixa as aqui comigo que eu vou mandar colocar os emblemas de Barroso, tudo direitinho, que nós estamos fazendo o uniforme. Pronto. Aí assinei a ficha. Rapaz, e coincidiu que eu acho que no mesmo dia o próximo chegou lá. Falou assim: vamos assinar ela aqui. Falei: não vou assinar não, vou ficar na de Barroso. Não, mas aí você não tá sendo homem comigo. Eu lembro que o próximo ficou puto. Falei assim: não, você sabe por que eu não vou assinar? Aí eu te dei uma tirada. Eu falei assim: eu tô vendo que vocês têm uma tendência pro Claudemir, que é mim, que é por mim, e eu não vou ser reserva da Luve, não. Eu não aceito ficar na reserva do Claudemir, não. Eu falei: não tem nada decidido, não. Eu falei assim: não. Eu só tô colocando pra você por que eu não vou assinar, porque no Barroso eu sou titular absoluto. E disputei o campeonato pelo Ari Barroso. Aí interessante, o dia que foi Ari Barroso e Luve lá em Paulacânia, rapaz, nós metemos uma sacolada nisso e eu quebrei o joelho de Ney Caratinho. Daqui a pouco você vai quebrar. Nossa, isso aqui. Eu dei uma entrada, eu era mal no gol, né? Era muito mal no gol. Você pode perguntar lá em Paulacânia, todo mundo vai te falar. Mas nós fizemos. Não sei se você chegou a assistir com o Fredinho. Rapaz, Eu vi. nós comentamos isso, cara. Ninguém chegava perto do goleiro, A não? gente não chegava perto do goleiro, Goleiro não. não, a gente não saía pra brincadeira, não, cara. Era pra fazer strike. Aquela época era tolerável a entrada dura, né? Não tinha essa de carrinho, não tinha essa de pé alto. Então, assim, eu vi o Fredinho falando isso e falei assim: Fredinho sabe o que tá falando, porque eu era assim, só saía com o joelho na frente ou pé. Você, o Jairo, o falecido Léo, esses caras eram tudo assim. Mas eu lembro que o Ney Franco, rapaz, eu dei essa entrada dele lá. Estourou o joelho. Estourou, rapaz. Eu lembro que depois teve uma fraternização na Cadual. Ele tava com uma bolsa de gelo no joelho, o churrasco inteiro lá. E eu cheguei, pedi desculpa ao Leonê, porque eu já jogava com ele na luva. A gente fez um time para disputar campeonato de estudante, que era o Barraus, que jogava com nós, era eu, o Crisanto e ele. Aí você chegou a encontrar com ele depois, hein? Não, sim, rapaz, não. Logo depois disso, quem assumiu na primeira Copa BH de junho, quem assumiu a seleção de Viçosa foi Crisanto e o Ney. Foi daí que o Ney foi na primeira. Foi o Crisanto e o Ney. Inclusive, eles me chamaram, mas minha idade tinha estourado. Eu já não tinha idade tinha estourado. Aí eu peguei e falei com eles lá em Paulacânia, tem 2 caras muito bons, que é o Giovanni e o Gueguel. Eu trouxe o Giovanni e o Gueguel para a Copa BH de junho para eles. Aí
No primeiro treino que eu trouxe Giovanni Gueguel, o Crisanto, mas o Ney chegou nos dois e já falou com eles, ó, vocês é titular absoluto, vocês veem o que precisa, o que vocês querem. Aí deu uma estrutura para eles. Eu lembro que a chave de Viçosa, todos os jogos ficaram 2-2. Foi pro sorteio a decisão da vaga. A primeira foi que veio o Flamengo, veio com o Timaço. Veio com o Timaço. A seleção de Viçosa empatou 2-2 com o Flamengo. Era Flamengo, Caxias do Sul. Goiás. Não, Flamengo, Caxias do Sul. Eu não lembro, era um time grande. E a seleção Eu acho que era o Goiás, que o Túlio era centroavante. Eram 4 jogos. Eu não tô lembrando que eu lembro que eu vi o jogo do Flamengo 2-2 da seleção de Viçosa. E lá no campo do Montanhês de Ervalha, o 2-2 da seleção de Viçosa e o Caxias. E no sorteio eliminou-se o Caxias e a seleção de Viçosa. Você vê que o cambalacho aí, né? É. Mas, em síntese, nessa aí, que o Ney foi chamado para fazer parte da divisão de base do Cruzeiro. Que aí ele assumiu o Cruzeiro, aí tem aquela história que ele assumiu lá o Cruzeiro, e o Giovanni foi chamado pelo Caxias do Sul e foi com o Caxias do Sul lá para profissionalizar. Só que o Giovanni voltou, que ele não aguentou o frio. Ele não aguentou o frio de lá, voltou, foi para Paulacano. Aí arrumaram um emprego de enfermeiro para ele lá. O Ney levou ele para o Cruzeiro. Só que quando o Cruzeiro mostrou interesse, o Caxias do Sul entrou e falou, não, ele está preso, o passo dele está preso com nós. Senão ele tinha ficado no Cruzeiro. Marcelo. Campeonato de Viçosa por Ari Barroso. Como que foi esse campeonato? Vocês lembram a posição do Ari Barroso? O primeiro da segunda divisão, nós fomos vice, perdemos para o Vissotur. O segundo, eu lembro que era um quadrangular final e nós, para ficar no quadrangular, nós precisávamos ganhar do... Quem jogou com nós lá em Paulacano? Não lembro se foi o 21 de abril, acho que foi o 21 de abril. Jogou com nós lá e nós precisávamos ganhar no 21 de abril. Nós estávamos dando 5 neles lá em Paulacano, escutando a rádio. E nós precisávamos que o Atlético vencesse o Campestre, aqui em Viçosa. O Atlético já classificado. E muito massa, né? Se empatasse, nós estávamos no quadrangular e o Campestre estava fora. Eu sei que quase acabando o jogo, o Campestre, pafo, 1-0, ganhou e deixou nós fora do quadrangular. Mas ele Barroso montou um timaço. Só que, por que a gente não foi para o quadrangular? Porque era muito caro o time que montou. Era um time caríssimo, porque era jogador de primeira linha de Rio Branco, de Ubá. E os jogos que a gente se entendia que era mais fácil, não trazia eles. Aí nós perdíamos, os jogos fáceis nós perdíamos. Mas nós ganhamos de Independente Cajuri, ganhamos do Atlético, sabe? Aí quando você achar, não, time mais fraco, vão enxugar a despesa. Nós ia perder o jogo. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram, mais uma vez eu peço aí, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho. Fazendo isso, o YouTube vai mandar todas as notificações das nossas novidades aqui. Marcelo, rapidinho aqui, para a gente não estender muito, você tem um histórico bom também no Campeonato de Servidor da UFV. Fala um pouquinho pra gente aí. Sim, no Campeonato de Servidor da UFV, logo que eu entrei, fui campeão com a Vigilância, no antigo campo da fitotecnia, que era o tradicional do campeonato ali. Eu acho que o campeonato depois até esfriou, porque você acabou com o campo ali, né? Não, todo mundo esfriou não. Você pode falar que acabou, que depois ele foi lá pra cima no... Não, lá em cima também teve bom, mas não era o público que tinha na fitotecnia. Sim. Mas aí fomos campeão ali. Festão, fomos pro Belvedere, churrascão, papapá. A Vigilância tinha muitos anos que nunca tinha sido campeão ali no Campeonato de Servidor. Fui eleito melhor goleiro do campeonato. Aliás, todos os campeonatos que eu joguei na universidade, eu fui o melhor goleiro. Foram quantos? Foram 6. Foi campeão de 6, né? Não. Por incrível que pareça, não.
a gente perdeu, até me amargo. Eu peguei 6 pênaltis na decisão de pênalti contra a Funab. E o time da Funab era um timaço. Era o Renato, era o Cici, era o Rato. Entendeu? Pegou 6 pênaltis. 6 pênaltis e nós perdemos a decisão de pênalti. Caramba! Ó, para resumir a história, que nós não podemos ficar aqui, que eu gosto de contar a história. Foram expulsos 2 jogadores nossos. Um deles foi o Sandrinho. Sim. E foram expulsos 2 jogadores da Funab também. Que o pau quebrou. O jogo foi 2-2 no tempo normal. Aí eu lembro que os únicos que fizeram gol de pênalti, e tipo assim, eles começaram a bater no pênalti. Os únicos que fizeram pênalti em mim foi Renato e Cici. Foi Renato e Cici. E depois eu levei o terceiro, que foi o Morzinho, que era o goleiro deles, que fez. Não sei se você conheceu o Morzinho, cunhado de Isidoro. E eu errei o último pênalti. Olha só para você ver que desgraça. Mas, ou seja, na disputa do... E não foi pênalti batido para fora, não. Eu peguei. Na decisão dos 5 pênaltis, ficou 2-2. Eu peguei 3 pênaltis, ficou 2-2. Foi pro mata-mata. A Funab bateu em primeiro. Eu pegava e falava assim, nossa, agora nós ganha. Agora é mesmo, e mesmo não erra, mesmo não erra. O cara ia, puf, pra fora. Aí vinha. Aí pegava o pênalti. Falei, não, agora eu menos esperar Sargento Geraldo, não vai errar. Vai fazer, puf, pra fora. Os caras bateu tudo pra fora, cara. Ó, seus bonequinhos também. Todo mundo chutou pra fora? Todo mundo pra fora, cara. Bozinho não pegou um pênalti. Caraca, e você pegou 6. Peguei 6 pênaltis. De 9. Peguei 6 de 9. Não dá nem pra acreditar. Pô, você pode perguntar que as pessoas vão lembrar desse campeonato. Consequência. O pênalti pra mim e Mozinho bater. Mozinho vai, paf, gol. E eu falei assim, pô, o pênalti que eu tinha que pegar, eu não peguei essa porra. Aí botei a bola no chão. Falei assim, todo mundo bateu com força, eu vou bater com jeito. Fui, bati. Foi no pé da trave, tu voltou. Perdendo o campeonato. Nós tivemos 4 chances no pênalti. Pra ganhar e não ganhamos. E no tempo normal também, o jogo, eles custaram empatar o jogo com nós. Você jogou 6 campeonatos, aí o 6 foi eleito melhor. Foi o melhor. Que eu me lembro, foram 6. Fui campeão 2 vezes, né? Perdemos mesmo para a Funab, mas logo depois, no outro ano, ganhamos da Funab. Aí teve uns anos lá que o pessoal não ia. Eu sei que deu problema lá, que sempre tinha 7 só para jogar, 8 para jogar, que era uma turma muito difícil de mexer, sabe? Aí nós deixávamos de ganhar porque falta de coro. Mas é sempre assim. Sempre eleito o melhor goleiro. O Pança, pode falar que o Pança costumava até transmitir os jogos lá. E o Pança sempre estava à frente lá, sabe? Ô Marcelo, eu cheguei aí a perguntar para o Cláudio Benítez também, aqui. Hoje, para você ser goleiro, você tem que ter uma estatura elevada. Sim. Você não tem essa estatura elevada, o Claudinho também não Não, tem. o Claudinho já não. Aí, mas isso te atrapalhou alguma coisa na época ou não? Cara, atrapalhava até eles me ver debaixo dos 3 pau. Porque eu já chegava, os caras já olhavam assim. Mas eu sempre, igual lá em Barbacena, tinha o pessoal do Bolacão que estudava lá, os caras falaram, não, você vai ver esse cara agarrando o gol. Eu lembro por mim, cara, eu falei assim, não, mas sim, todos eram desconfiados, todo lugar. Aeronáutica, a mesma coisa. Aeronáutica, quando cheguei lá, que eu lembro que eles foram fazer uma apaiada da turma que tinha chegado, aí eu virei e falei, vou pro gol. A cara falou assim, não, que gol, rapaz? Não, vou pro gol, rapaz, sou goleiro. Aí eu sei que o cara falou assim, não, você não vai, eu vou botar outro goleiro. Lá manda quem pode, obedece quem quiser. A hoje virou e falou assim, bota aí no gol, se for ruim,
você pode me dar uma semana de serviço que eu tiro o serviço. Aí foi onde que nós fizemos amizade com o cara que tomava conta lá, que era o sargento antes, sabe? Aí ele falou, pô, não sabia que você pegava tanto assim não, cara? Eu falei, isso não. Mas é sempre desconfiança por causa da estatura e era um pouco... Eu era mais cheinho. Mais cheio. Eu lembro disso, eu lembro direitinho. A primeira vez que eu vi o time do Ari Barroso, eu falei, não, esse Marcelo não agrada. Quando eu fui agarrar pro acadêmico, eu lembro que o próximo foi nós e o time de Cajuri. O próximo estava narrando e fazia aquela reportagem de campo, né? A reportagem de campo virou e falou assim: não, eu tô vendo aqui que você vai entrar jogando, pelas suas estaturas, você vai dar conta, o campeonato é pesado, o time Cajuri é bom. Eu falei assim: deixa pra você dar avaliação depois do jogo, eu lembro. Aí ele encheu minha bola. Não, mas pega demais, me surpreendeu. Eu lembro que no outro dia eu ouvi no programa, ele encheu minha bola. Aí depois dessa época ele virou fã meu, sabe? Mas sempre tinha desconfiança. Ô Marcelo, Ari Barroso, o Acadêmico, teve mais algum outro time que você jogou aqui? Em Viçosa? Ou não? Aqui em Viçosa... Vamos mudar a pergunta um pouquinho. Fala pra mim os times que você jogou na região nossa aqui. Bom, basicamente aqui nessa região se condiciona basicamente Ari Barroso, esse campeonato do Acadêmico, sabe? Uma temporada que eu fingi que estava acompanhando a Luve, mas não chegamos a fixar na Luve nem nada. Teve uma época que Itararé, a gente fez uns 3 treinos lá em Ubá com Itararé, mas eu sempre fui acomodado de ficar em Bolacanda. Eu gostava, eu não tinha essa visão de jogar um campeonato mais pesado e tal. Agora, lá em Barbacena, eu cheguei a jogar no Santa Teresa. Eles só não inscreveram na segunda divisão, Santa Teresa. A gente chegou a fazer uns 2, 3 jogos lá com o time de Santa Teresa. Era eu mais 3 caras lá. Porque a gente era de menor. Aí tinha que ter autorização do pai para poder fazer inscrição, você entendeu? Aí seu pai brecou? Não, eu nem pedia. Eu nem pedi. Nós vamos chegar. Nem pedi. Nós vamos chegar já na pedi, história com seu pai, que ele foi uma peça fundamental em um capítulo da sua vida, capítulo, né? Um capítulo. É aquela vez que o cavalo passa e você fica. Aí que, rapidinho, faz uma seleção só de jogador de Paula Cândido. Tá bom, vamos lá. Ó, eu vou puxar a sardinha que eu vou colocar só os que jogaram do meu lado. Então vai ter muita gente, às vezes, do União que vai assistir esse vídeo e falar assim, pô, como é que o Marcelo não escala nesse time? Você já tá esquivando, hein? Como é que o Marcelo não escala nesse time o Licínio, que foi um baita jogador lá em Paulacano, Bastiãozinho, que também é outro baita jogador do União, o Pacheco. Eu vou fazer uma seleção com os caras que jogou do meu lado, eu vou fazer seleção e vou colocar adversário. Não, tem que ser quem jogou do seu lado. Mas vamos lá. A zaga minha seria o Hudson e o René do Arões. Lateral esquerdo, Vieira. Né? O lateral direito. Aí é uma posição que, assim, teve uma passagem pelo futebol, mas parou muito cedo. Mas era um senhor lateral direito, o Alexandre Cota. Né? O meio de campo, Edu do Calute, Gueguel. Mas Gueguel no meio? Gueguel joga de qualquer camisa 10, joga 9, centroavante. Gueguel no zagueiro. Qualquer coisa. Gueguel jogando lá com nós. Ganso, Gueguel. E vou colocar Giovanni, que ele era de Paulacano também. Não, Giovanni pode ficar fora. Não, é porque ele morou em Paulacano. Ele jogou com você lá no Jogou, disputou campeonato com nós lá. Giovanni, Aí vem nosso ataque. Né? O ataque seria, que eu também considero de Paulacano, do Mimil. Inclusive, eu achei o telefone dele, tô doido tentando ligar com ele pra chamar ele aqui, vamos ver se eu consigo. O Mimil e o Cabrito, de Airões. Mimil e Cabrito. E nesse time também você pode colocar do time do Airões, Vanderlúcio. Não, peraí, já completou. Mas o Vanderlúcio jogou na de Barroso. Tem o Vanderlúcio, você entendeu?
Então, assim, era um time de Paulacanta, assim, que... Time bom, né? Mas aí tem jogadores mais antigos que dá problema, igual o Hermininho, que foi um craque do Paulacanta também. Mas jogou com você? Joguei com o Hermininho. Não, isso sempre vai ficar um ou outro. O Podia ter Hermininho colocado esse. chegou a jogar o campeonato da segunda divisão, acho que ele chegou a jogar conosco. Ah, tá. Uma seleção geral, não geral. Aí, infelizmente, eu vou falar com você, cara. Vai ficar pouca gente Paulacanta. Porque você vou fazer uma zaga aí com Pezinho de Ubá e Liscaro de duas. Vieirinha de Paulacanta na lateral esquerda. Para não ficar sem lugar no meu time, que é um cracaço. Eu vou colocar Vitinho de lateral direito, mas é um senhor cabeça de área. Aí na cabeça de área ali, eu vou colocar um meio de campo ali com Giovani, Ganso e... vou colocar o Mimil. Giovani, Ganso e Mimil. E Kaká centroavante. Mas faltou dois atacantes, mais dois aí. Não. Então foram 4-4-2. Não, mas você colocou três no meio de campo só, ué. Giovani, Gueguel, Ganso. agora você falou Gueguel. Você tinha falado Giovani, Ganso e Mimil. Gueguel. Aí na frente, Kaká e Mimil, então pronto. Kaká e Mimil. Nossa senhora. Aqui, podia fazer uma seleção aqui Viçosa. Não dava coisa, não. Não dava... Ixi. E ainda deixei Marcinho de Rio Branco, Haroldo. O Marcelo. Antônio Schecker. Sim. E o time do Cruzeiro. Sim. Que história é essa? Fala pra gente. Da oportunidade, mas a imaturidade, a dependência de pai e mãe, que às vezes me travou. Porque gostar de futebol, eu gostava. Teve coragem de ter parado de estudar, não ter feito nada na vida e tentado carreira de futebol. Bom, a época foi Antônio Schecker, prefeito de Viçosa. A exposição agropecuária era ali no campo do Ari Barroso, era realizada ali. Bom, o Antônio Schecker trouxe, não sei se era bem um mistão do Cruzeiro, na época até aquele careca que chegou aí na seleção brasileira. Sim, Moreninho. Tá fazendo parte. Mas era um senhor time. E vieram fazer tipo uma pré-temporada aqui em Viçosa, sabe? Tony Schecker trouxe. Aí jogaram aqui com o time Viçosa, meteram 10 no time Viçosa, seleção de Viçosa. Meteram 10 aqui. Jogaram em Ervalho e meteram outra goleada. Aí se encaixou esse jogo pra semana. Na semana agropecuária lá em Paulacanta, esse jogo desse mistão do Cruzeiro. Contra o Ari Barroso. Não, outra seleção de Paulacanta. Juntou Ari Barroso, União e Airões. Fez um bom time. Nós fizemos um bom time. Eu lembro que o cara fez um bolão, rapaz. Você só via no bolão 15-0, 10-0, 20-0. E ninguém acertou o bolão. Ninguém acertou o bolão. Aí o que aconteceu? Beleza. Aí o Álvaro era o técnico da seleção. Eu lembro que foi convocado eu e o Zé Cocota. Não sei se você sabe quem é Zé Cocota. Sei, conheço demais. Zé Cocota. Aí... Na verdade, só que interrompeu um pouquinho, eu nem sabia que o Zé Cocota também jogava bola. Foi goleiro do União. Foi goleiro do União. Inclusive, quando nós foi campeão em cima do União, ele era um goleiro. Mas, em síntese. Aí o Alves chegou, nós dois, negócio é o seguinte, vocês dois são bons goleiros, então nós vamos dividir o tempo para um, tempo para outro. E Zé Cocota, eu sei que ele é cagão. Eu falei, Zé Cocota, pode deixar, eu vou ser o primeiro goleiro. Eu vou agarrar o primeiro. Ele que não pode. Ele que não pode escutar esse podcast. Tá bom. Provavelmente na cabeça dele passou assim. Ele vai tomar uns 10 gols lá, eu entro tranquilo, eu tomo só uns 2, né? Aí entrei, rapaz. Rapaz. Mas foi o jogo que eu lembro que eu mais agarrei na vida foi esse jogo. Primeiro tempo foi 0-0.
E nós tivemos chance de ter marcado um gol. César Reno perdeu um gol de cabeça. 0-0. Eu lembro que quando terminou o primeiro tempo, na hora que eu passei assim, que a gente fez ali, usou a Praça do Esporte para fazer o vestiário. Para os dois times, sabe? Aí nós entramos ali pela Praça do Esporte, pelo campo. Que o time Cruzeiro chegou. Um ônibus grandão, novinho, todo de agasalho, bonito. Aí nós acabou o primeiro tempo, o técnico já passou perto de mim e falou assim, ó, depois do jogo, eu vou conversar com você. Eu falei, beleza. Fomos pro segundo tempo. Eu lembro que tomei um gol do Careca de cabeça. Ah, você entrou no segundo tempo também. Aí que é a história, rapaz. Cheguei no vestiário, Zé Cocó descendo. Tá. Aí eu falei assim, caralho, rapaz, que injustiça eu sair desse jogo, cara. Aí sentei assim, fiquei na minha, né? Aí, na hora que a gente faz aquela reunião para entrar em campo, né? Aí eu, vou fazer uma substituição aqui. Fez 2 substituições e vou tirar. Na hora que ele falou Marcelo, todo mundo parou. Não, você é doido, cara. Nós não estamos tomando uma pancada por causa dele, você vai tirar o cara do time. E fez aquela pressão e o Alva, não, mas é combinado, porque ele era muito simples, muito justo, tadinho do Alva. Não, porque foi combinado, papapá. Aí eu peguei e falei, seu Alvo, também eu acho justiça comigo, né, cara? Você vai me tirar do jogo e tal. Aí eu sei que na hora que eu olhei pra trás, a Cocó já tinha arrancado chuteira, camisa e... Falei, é isso que eu queria, agora eu volto. Aí voltei pro segundo tempo. Aí garrei muito também no segundo tempo. Perdeu 2-0. Perdemos 2-0. Um gol ainda foi de pênalti. Aí eu lembro que o... Como é que é o nome dele? O Zizinho, não, que fez o bolão, chegou perto de mim. Ó, obrigado, hein? Ninguém acertou o bolão. Eu lembro disso. Aí tá, quando terminou o jogo, lá na Praça Esporte, lá no vestiário, o cara chegou na porta do vestiário assim e falou assim, ô goleiro, vem cá, preciso conversar com você, rapaz. Aí eu cheguei nele e falou assim, ó, eu tô querendo fazer uma coisa aqui que eu só faço quando eu tenho certeza. Eu quero levar você para Belo Horizonte comigo. Quantos anos você tem? Na época eu tava com... Se tivesse 16 para 17 anos, sabe? Não, tá na idade boa ainda. Dá pra gente recuperar o celular. Mas você precisa ficar lá, a gente fazer uns testes com o celular, fazer uma avaliação com o celular. E eu preciso que seu pai dê uma autorização. Se você conseguir uma autorização com seu pai, você embarca com nós vamos embora depois da manhã, você embarca com nós. E eu já te coloco lá dentro do alojamento do Cruzeiro. Mas seu pai tem que assinar uns papéis para vir, umas autorizações para você ir com a gente. E ele pegou e falou assim, ó, nós estamos indo para a recepção, vai ter lá agora, ali no colégio, onde eu pus saúde, no salão lá, foi o jantar lá. Vê com seu pai, leva ele lá e eu vou conversar com ele lá. E você deixa comigo, você tem interesse? Eu falei, tem demais, é? Então vê lá com seu pai e leva ele lá. Ah, pronto, aí cheguei todo animado e tal. Aí o pai sempre ficava na farmácia ali, final de semana, né? Fazendo as contas dele lá, acertando as coisas. O cara trabalhava demais. Aí tomei banho, rapaz, cheguei lá, o pai tá na mesa lá, só... Pum. Eu falei, pai, rapaz, eu tô com a proposta, o cara quer me levar lá pro Cruzeiro, mas só tem que assinar uma autorização pra mim lá. Aí tá tendo a recepção lá, só vai lá comigo, conversa com o cara lá. Ah, caçar um serviço pra você, rapaz? Que caçar futebol, rapaz? Futebol dá camisa pra ninguém, não. Vai dar um jeito de você estudar, você tem que estudar, rapaz. Falei, pai, mas vai lá, conversa pelo menos com o cara. Que vou perder meu tempo, não, meu filho, como é que eu tô de serviço aqui? Aí eu vi que não tinha jeito, né? Aí eu fui embora. Voltei. Cheguei lá, chuar, rapaz. Falei assim, e agora, o que eu falo com o cara? Aí passou um tempinho, ele saiu de uma mesa que tava lá. Ele veio e falou assim, e aí? Falei assim, ó, vou jogar limpo com você. Se depender do meu pai, eu não vou não, mas eu, se você chamar, eu entro dentro do ônibus e vou embora. Ele falou assim, não, amanhã eles me prendem, pô, você tá doido, não posso te levar assim não. Ah,
Você tem telefone? Tem. Telefone lá de casa e tal. Pegou meu telefone, deixou um telefone comigo e falou assim, se você convencer ele, nós vamos estar no hotel até isso. Aí você tem que ir lá atrás de mim e tal. Aí a gente dá um jeito e coloca você no ônibus e vai. Agora, se pra frente você conseguir convencer ele, você faz uma ligação lá no telefone, tá meu nome tudo direitinho aí. A secretária lá vai entrar em contato comigo. Beleza. Cara, aí, rapaz, um dia eu resolvi e liguei. Falei assim, vou testar esse trem pra ver se é verdade mesmo. Aí a menina me entendeu, lá que eu passei o nome dele, caiu nele. Eu falei, não, eu sou aqui da região de Viçosa aqui, vocês vieram fazer um jogo aqui. Ah, tô lembrando, né? Tô lembrando de você. E aí? Você vai encarar? Falei assim, eu já falei com você, se depender de mim eu vou, mas o pai já tentei ter umas 2 conversas com ele, ele tirou isso da minha cabeça. Ele falou assim, pois é, então eu sinto muito. Mas sem autorização do seu pai não tem jeito. E por aí ficou, você entendeu? Grande frustração, né? Meu pai nunca jogou bola, nunca gostou de bola, você entendeu? Então, assim, eu não posso culpar ele, né? Eu não posso culpar ele. Mas naquela época também jogador não ganhava dinheiro, não. Marcelo, nós estendemos o tempo. Demais. Você para resenha é um cara Nossa. que deixasse, vai ter uma outra oportunidade. Mas deixa eu te perguntar um negócio, rapidinho pra gente ir terminando aqui. Na sua época, goleiro, quem que você via assim, pô, esse cara pega demais da nossa região aqui? Aí você vai me fazer, logicamente, o Claudinho Benítez era o cara mais, assim, se destacava como goleiro na região. Mas goleiro que pegava demais era o Léo. Léo, falecido Léo. Falecido Léo no São José. Aqui eu vi aquele cara num jogo São José e Atlético, né, que é campo do Atlético, que aquele cara jogou de zagueiro e goleiro. De zagueiro e goleiro. O Léo pegava muito. Era bom isso. E o Léo, eu tenho assim, uma lembrança muito boa dele, sabe? Que era um cara assim que de vez em quando eu tinha umas resenhas com ele, a gente batia um papo e tal. E uma vez eu contei uma história lá do Aeronáutico, que eu não vou contar aqui, porque é uma história meio vexatória, sabe? E ele riu demais, cara. Aí toda vez que ele me viu, Marcelo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Conta pra esse cara aqui que é a história sua lá. E aquele jeitão dele. É. Então, assim, eu não sei se é por causa desse jogo do São José e Campestre, que eu fiquei muito impressionado com o Léo, sabe? Mas todas as vezes que eu vi o Léo jogar, cara, ele era um goleiro perfeito na saída, na bola reta, Essa bem dele. sabe? Então, assim, o Léo era um cara, assim, nossa, era aquele negócio, né? Goleiro tem que ser doido ou Doido. Doido ou doido? doido ou doido. O Léo era doido mesmo. Ele Léo era doido. Jogador de linha, independente, qualquer posição. Jogador de linha destacava. Pra mim, É. aí é Kaká e Mimil. Kaká e Mimil, né? Mimil de senador, de Dores. Kaká de Ubá. Ubá. Kaká é referência lá em Ubá, né? Kaká, eu lembro até que não foi ver o Aimorés quando teve o acesso para jogar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, a primeira divisão do Campeonato Mineiro, aliás, né? O cara que tava narrando o jogo lá falou assim, aí o cara tinha metido um gol no Aimorés, falou assim, faz lembrar os velhos tempos do Aimorés, Kaká, e falou lá os nomes, sabe? O Marquinhos de Rio Branco falou dele também. Entendeu? Então, ele era foda. Eu lembro um jogo, quando não foi fazer o jogo aqui contra o Atlético, e eu acho que foi o primeiro jogo que ele veio, cara. E assim, ele tava muito marcado, sabe? E o pessoal começou a pegar no pé dele. Esse cara não joga nada, esse cara. E nós ganhamos o jogo com um golaço dele. A primeira bola que eles deram um palmo pra ele fez um corte de fora da área, mas mandar na gaveta. Claudinho nem mexeu. Aí vem da torcida e falou assim. Aqui, eu não posso deixar de falar, antes de eu terminar aqui, que história é essa dessa final contra o Independente? Que Renato contou a história aqui.
Vocês deram 2-0 lá em Cajuri, chegou aqui, eles já achavam que o jogo tava ganho pra vocês. Não foi Independente. Foi Independente, não? Acho que não. Eu acho Eu acho, foi eu acho que Independente. Renato tá contando uma história. Você falou de time aí, eu acabei esquecendo dos acadêmicos da Cana. Um time que nós formamos lá em Pauacana. Acadêmico da... Que aí fez o time do Lamin, um campeonato, fez o time do Lamin, esse campeonato inteiro em Pauacana. O Lamin fez um time só com jogador daqui. Aí levou Renato, Meme, Sandrinho, Vasconcelos. Pô, que massa, hein? Era um timaço. E nós tinha 2 jogadores que desequilibravam, que era o Mimil e o Ferrão. Nós metemos neles 2-0 no primeiro jogo. Só que o Boné quebrou a perna do Ferrão. E Mimil não pôde vir no último jogo. Aí no outro jogo eles ganharam 2-0 e nós fomos pros pênaltis com eles. Aí ninguém queria bater pênalti. Esse foi o mesmo do Renato? Não, esse do Renato eu tô achando que foi o campeonato do Ari Barroso que a gente foi campeão. Eu vi a história dele. Vocês perderam. Não, nós ganhamos o primeiro jogo de 2 2-0. e perdemos o segundo de 2. Não, o segundo foi... Tinha meio que um regulamento lá que eles estavam ganhando uns 3-4. Aí Vieirinha chutou a bola de longe e fez o gol. E no final das contas foi pros pênaltis. Eu não entendi direito, não. Aí Eu ele não passei, rapaz. era só jogador de Paula, era um campeonato que era só jogador de gente da cidade. Tá. Eu lembrei, era isso mesmo, só jogador de gente da cidade. Eu tô achando que esse campeonato, eu não lembro se eu tava no gol. Não, ele disse Eu que tô lembrando mais ou ele menos. bateu o primeiro pênalti e fez. Pico bateu o último. Ele até virou e falou assim, não, Pico virou e falou, Renato falou assim, eu vou bater o primeiro. Quem que era o goleiro deles? Era Zé Mauro? Não, com certeza não era não, porque Zé Mauro não é de Cajuri. Então não é o mesmo, não. Não é o mesmo. Tá lembrado? Esse que eu tô falando é um outro campeonato, que uma vez nós montamos um time para disputar o campeonato lá, que chamava Acadêmicos da Cana. E fizemos um timaço. O Lamin também fez um timaço. E na final deu Acadêmicos da Cana e Lamin. Primeiro jogo nós ganhamos 2-0. Só que nesse primeiro jogo, o Boné, não sei se você conhece o Boné, Boné meio volante, cabeça de área, né? É, Sei quem que é demais. quebrou a perna do Ferrão, uma entrada baldosa, né? Aí tirou o Ferrão da final e o Mimil ficou impossibilitado de vir. Aí nós fomos pro jogo dele, no segundo jogo, perdemos 2-0 também, fomos pros pênaltis. Aí eu lembro que ninguém queria bater pênalti. Eu virei e falei, me dá a bola aí que eu vou bater pênalti. Nunca mais bato pênalti. Quer dizer, hoje eu não jogo bola mais. Mas eu, se eu tivesse vergonha, nesse campeonato de vigilância, eu bati porque fui obrigado. Mas falei, nunca mais bato pênalti. Que eu botei a bola, fui o primeiro a bater, que eu botei a bola, colhei pro gol. Eu falei, se eu vou enfiar essa bola, é o tamanho do Zé. Zé Mauro parecia maior que o gol, cara. Aí deu um bicão, a bola sumiu. Não, e Zé Mauro é pequeno, né? Zé Mauro não tem estatura. Zé Mauro? Você tá doido, rapaz? Mas qual Zé Mauro que você tá falando? Zé Mauro... Zé Mauro que mora lá no pé do Estrela d'Alva ali? Não, o Zé Mauro é grande, a estatura dele é grande, não é? Zé Mauro é bem fortão, ele é bem forte. É forte. Aqui, mas pra gente finalizar agora, pra quem tá assistindo esse nosso podcast, pros meninos mais novos, ou até pros mais velhos, tudo, deixar a câmera aberta aqui pra você, microfone, manda mensagem pra esse povo aí. Passar uma mensagem fica difícil, porque hoje a meninada não tem esse compromisso, esse comprometimento que a gente tinha antigamente com o esporte. Porque a gente, se tivesse um jogo, a gente deixava às vezes até de um baile, tivesse um churrasco, deixava até de um churrasco, né? A prioridade, até a namorada a gente deixava para ir jogar bola. Jogava bola sábado à tarde, domingo de manhã. Domingo de manhã. Domingo à tarde, se deixar. E isso era muito bom pro corpo e pra mente, né? Se fazia muitas amizades assim que duram até hoje pelo futebol. E, infelizmente, hoje a rede social, a internet, né? Criou um falso mundo para essa juventude. Então, o conselho que a gente pode dar é que a juventude, quem conseguir, dedique a um esporte, dedique a uma vida saudável, né? Que vai ter uma vida de um mundo real, verdadeiro,
e vão ser adultos felizes. Porque do jeito que vai hoje, infelizmente, isso vai se perder. Assina embaixo. Marcelo, quero agradecer do coração mesmo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite nosso aqui. Não, o prazer foi meu, entendeu? E o trabalho seu, como eu já disse para você, eu acho muito importante, porque resgata uma história, né, do futebol de Viçosa, que foi referência para várias regiões aqui, porque quem viveu essa época áurea do futebol de Viçosa sabe o que eu estou falando, porque realmente era um campeonato que tinha uma visibilidade muito grande, com cobertura esportiva de rádio, de jornal, de debates da rodada, você entendeu? São coisas que a gente hoje não vê mais nos campeonatos, entendeu? Então, essa parte aí se perdeu. Inclusive, eu estou vendo agora que está havendo um trabalho da TV Viçosa sobre transmissões de jogos. A TV Viçosa está começando a transmitir campeonatos, igual transmitiu de Ervalha, agora é recente. Está começando. Nós temos o pessoal da Terra Feliz também, de Canaã, que está transmitindo os campeonatos da região toda. Então, isso é muito importante, porque se cria uma história para os tempos futuros, entendeu? Sim, porque se nossa época, você imagina se nossa época tivesse toda essa tecnologia, quanta coisa guardada tinha aí. Muito jogo bom, né? Campos lotados, entendeu? Verdade. Então é isso. Pessoal, para vocês que tiveram a paciência e ficaram com a gente até agora, o meu muito obrigado. Para quem não se inscreveu, se inscreve aí. Até o próximo episódio. Ok. Precisando, nós estamos aí. Valeu, Mas tem cara. muito mais história ainda. Eu sei disso. Um abraço aí.